Boa noite a todos e a todas, né, que estão nos ouvindo, que resolveram estar conosco nesta noite, que foram trazidos, na verdade, por Deus esta noite, até este momento de oração. Boa noite a todos. Deus tem uma palavra hoje para você de correção, uma palavra de direcionamento. Deus tem uma palavra para você e isso já é motivo suficiente para você continuar na presença de Deus. Isso já é motivo suficiente para você nesse momento elevar o seu coração para Deus e agradecer a Deus. Porque o verdadeiro Deus, aquele que nos criou, aquele que criou todas as coisas, aquele que não precisa de nós, Ele tem uma palavra para nós. Uma palavra de mudança de vida, uma palavra que pode mudar a nossa vida. Basta que nós abramos o nosso coração para Deus, para a sua palavra, para que Jesus possa entrar. Eu me chamo Charles, tenho 35 anos por enquanto, sou casado, minha esposa se chama Mariana, está ouvindo também nesse momento, tenho 2 filhos, o Gauss e a Isis, e sou membro, participante, servo do grupo de oração aqui nos ingleses, grupo de oração da Divina Misericórdia, com a graça de Deus sempre, com o carinho de Deus sempre, né? Nunca por meus esforços, mas sempre pela graça de Deus. Amados, a palavra que eu sou chamado hoje a proclamar juntamente com vocês está no Evangelho de Mateus, que é o evangelho que a igreja toda hoje, nesta quarta-feira, neste dia 17 de junho, que a igreja toda, nesta 11ª semana do tempo comum, que a igreja celebra hoje. Essa mesma palavra que é proclamada hoje em tantas celebrações eucarísticas, é a palavra que Deus nos coloca para meditar esta noite. E que é uma palavra de conversão, sim, uma palavra de profundidade, sim, porque é a mesma palavra que a gente ouve no início da quaresma. E quaresma é um tempo de conversão, então é uma palavra direcionada à nossa conversão, uma palavra direcionada à nossa mudança de vida. Tamanha é a potência dessa palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 ao 18. E a palavra diz assim, Mateus, Jesus dizendo aos seus discípulos: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, recompensar-te-á. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Versículo 16. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Estas são para mim, para todos que estão ouvindo, para todos nós, para toda a Igreja Católica, para todos os cristãos, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, vou começar
a meditação sobre esta palavra, lendo uma outra parte do Evangelho de Mateus, que na Bíblia Ave Maria, quando a gente abre ela no capítulo 6, o capítulo 6 está do lado direito, o capítulo 5 está do lado esquerdo. E eu vou ler já aqui, sem ter que virar página nenhuma do capítulo 6, um pedacinho do que tem no capítulo 5, quando Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. Vocês vão entender aquilo que Deus colocou no meu coração quando eu rezei com esta palavra no dia de hoje. Olha só o que diz nesta outra passagem. Vós sois o sal da terra, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. O versículo mais importante dessa parte que eu vou ler agora. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vou ler de novo. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu fico pensando, eu sou professor de matemática e eu tenho alunos que são extremamente questionadores. E eu fico pensando que se algum desses meus alunos, alguns deles, estivessem neste momento, porque Jesus, toda esta passagem ele fala no Sermão das Montanhas, no capítulo 5 começam as bem-aventuranças do sermão que ele dá nas montanhas. Jesus ele fala sobre a sal da terra e fala que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens e eles precisam ver as nossas boas obras para que nós glorifiquemos o nosso Pai que está no céu. E aí em seguida Jesus fala assim, olha, guarde de fazer essas coisas na frente dos homens. Aí alguma pessoa, mal intencionada pode falar assim, Charles, espera aí, tem alguma contradição aí. Jesus fala que não é para ver e depois ele fala que é para mostrar e depois ele fala que não é para mostrar. E é aí que entra a nossa interpretação com o Espírito Santo. Amados, quando Jesus vem falar aqui no versículo 6, e eu dei ênfase para todas essas partes, teve partes dessa leitura do capítulo 6 que eu dei muita ênfase. Porque essa é a mensagem principal. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. E aí Jesus vai falar depois, guardai-vos de dar as esmolas, para que os homens vos louvem. Guardai-vos de orar em pé, em público, para todo mundo ver, com a intenção de todos aplaudirem você. Guardai-vos de jejuar para que as pessoas vivam. Então, não há contradição aqui. Quando Jesus vem falar que nós devemos fazer as nossas boas obras diante dos homens, para eles verem, é para glorificarem a Deus. Se a nossa intenção é fazer as boas obras para sermos vistos, está tudo errado. Está tudo errado. Então essa advertência de Jesus de falar, guarde-se disso, não faça isso, essa censura de Jesus está relacionado a quando nós servimos a Deus com o desejo de aparecer mais do que Deus. Não, nós devemos fazer como João Batista, quem precisa aparecer é Ele, é Jesus, é Ele quem salva, em tudo aquilo que nós vamos fazer. 4 pilares importantes da nossa conversão, 4 pilares importantes da quaresma: justiça, boas obras, tá? Em algumas traduções está justiça, em algumas traduções boas obras. Outro pilar importante é a esmola, ou seja, a caridade, o se doar ao próximo, o ajudar ao próximo. Outro pilar importante da nossa conversão, quando eu falo pilar importante da nossa conversão, eu estou dizendo porque essa leitura ela é lida no início da quaresma. O quaresma é um tempo de conversão. Então outro pilar importante, vida de oração. Quando nós rezamos somente para os outros saber que nós rezamos, o que nós rezamos bonito, para aparecer, não vale de nada. Jesus ele é até muito duro e fala que é hipócrita quem reza com essa intenção. E é hipócrita mesmo. O que é hipocrisia?
É você falar algo que você não vive. E se você fala que é uma pessoa de oração, o que é uma oração? É você conversar com Deus, você colocar-se na presença de Deus. Então, se nós dizemos que nós somos uma pessoa de oração, nós somos pessoas que quando oramos temos a intenção de nos colocarmos na intimidade com Deus e não de aparecer com os outros, para os outros. Então, se a nossa intenção for se parecer para os outros, nós somos puramente hipócritas. E Jesus diz isso, não sou eu que estou dizendo isso. Terceiro pilar importante, vida de oração. Quarto pilar importante, vida de jejum. Mas o nosso jejum nós temos que tomar cuidado. Porque muitas pessoas às vezes jejuam, né? E fazem jejuns rigorosos para que as outras pessoas olhem e admirem e falem assim: nossa, como você é uma pessoa de Deus que você jejua assim, eu não consigo. Amados, o nosso jejum, nós precisamos entender o nosso jejum, precisamos estudar qual é a finalidade do jejum. A finalidade do jejum é a nossa conversão, não é para os outros admirarem em nós o que nós somos capazes ou não de fazer. Porque qualquer pessoa que quer emagrecer consegue ficar mais tempo sem comer do que a gente que é cristão. A ideia não é mostrar para os outros e nem mesmo mostrar para nós mesmos o que nós podemos. Não, a ideia é nós domarmos o nosso instinto. Porque quanto menos a gente tiver de nós, mais nós damos espaço para o Espírito. Nós sabemos que nós temos uma carne que quer nos dominar. Paulo vai dizer isso nas suas cartas. Que os desejos da carne são hostis a Deus. Então o que Jesus está censurando hoje aqui não são os 4 pilares da nossa conversão, do início da nossa conversão, uma vida de justiça, uma vida de caridade, dedicação ao próximo, uma vida de oração, uma vida de jejum. Não, muito pelo contrário. Jesus sabe que isso é extremamente importante, mas nós temos que tomar cuidado para não viver uma vida de aparência. Ele fala: guardai-vos de fazer isso para ser visto pelos homens, para ser louvados pelos homens. Porque quem vive uma vida de aparência vive uma vida de mentira, vive mentindo para os outros, vive mentindo para si mesmo. Aí passam-se os anos e está lá na aparência, e perde de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Esses 4 pilares são para nós caminharmos em direção a Deus, são para a nossa conversão. Jesus está nos advertindo aqui a segui-lo com uma intenção verdadeira no coração, de querer servi-lo, de querer conhecê-lo, de querer amá-lo, de querer ser salvo com ele, de querer ser salvo por ele, de querer estar com ele na eternidade, de querer conhecer o Pai, de querer ser batizado no Espírito Santo. Não pode ter segundas intenções. Então, irmãos, hoje nós somos convidados a refletir sobre o jeito que nós temos servido a Deus. Eu sirvo a Deus para aparecer, ou eu sirvo a Deus com um desejo, com um sentimento de gratidão no meu coração por tudo aquilo que eu reconheço que Ele fez para mim. É uma palavra dura, mas só poderia ser. Palavras de conversão geralmente são duras. Jesus falou coisas boas, bonitas, maravilhosas no Sermão da Montanha, mas ele teve que advertir também. Aliás, quem estavam ali eram seus discípulos. Aliás, quem está neste momento conosco são discípulos de Jesus. E eu gostaria desses 4 pilares, dar um foco mais em um. A gente poderia aqui trabalhar cada um dos pilares, mas a vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração, para que nós possamos nos guardar disso, escutar em Deus todos os dias o que nós precisamos verdadeiramente para a nossa conversão. E, gente, é muito fácil ser seduzido pela nossa vaidade, principalmente quem está, às vezes, pregando. Como é fácil, gente, você ser seduzido pelos aplausos. Todo mundo quer receber aplauso, é humano nosso. Como é fácil quem coordena algo, como é fácil se vender a vaidade. Então precisa estar inteiramente em Deus. Como é fácil quem está ministrando música, está à frente de música, servir a Deus para aparecer. Gente, eu não estou condenando aqui, falando que fazem isso, que todo mundo faz, mas é muito fácil, então toma cuidado. Eu falo porque eu já andei por todos esses caminhos, já fui coordenador do grupo de oração, às vezes também ministro música.
prego, e como é fácil ser seduzido pelas nossas vaidades. Porque a vaidade é uma paixão nossa, é uma paixão da nossa alma, ela está em nós. Mas nós não devemos nós não devemos desviar o nosso caminho, sempre com os olhos fixos em Jesus. Por que eu jejuo? Por que eu oro? Por que eu me dou para o próximo? Por que eu vivo uma vida reta? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu quero Jesus Cristo. Porque eu quero servir a Jesus Cristo. Essa tem que ser a finalidade, porque eu sou apaixonado por Ele, porque eu quero viver um amor com Ele. Então nós somos convidados nesta noite a refletir sobre isso, sobre o jeito que nós temos vivido dentro da igreja, sobre o jeito que nós temos servido dentro da igreja. Jesus não está preocupado com a camiseta que a gente veste, com o jeito que a gente vai para a igreja. Não, Jesus está preocupado com o jeito que a gente está vestido por dentro. Nós estamos vestidos cheios de vaidade, cheios de hipocrisia. Estamos sendo cristãos medíocres ou não? Nós realmente, quando jejuamos, nós jejuamos sem ninguém perceber, porque nós queremos unicamente nos encontrar com Deus por meio do jejum. Quando nós nos colocamos em oração, o desejo sincero do nosso coração precisa ser ter um encontro pessoal com Deus. Mas eu rezo 3 vezes por dia, eu vou ter um encontro pessoal 3 vezes por dia? Sim! Todas as vezes eu tenho que desejar. Às vezes eu posso não conseguir, porque eu sou humano, porque eu sou fraco, porque eu tenho problemas. Mas a intenção do meu coração, todas as vezes que eu me coloco em oração, precisa ser de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Precisa ser de ser grato a Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele nos fez. Amados, a primeira leitura de hoje, ela é extremamente interessante e como a leitura e o evangelho se casam. A leitura vem falar para nós que Elias já sabendo, estava andando Elias e Eliseu, e Elias já sabendo que ia ser arrebatado. Ele fala para Eliseu, me pede alguma coisa, o que você quiser. E é tão lindo, quando eu estava lendo eu falei, nossa, que lindo, ele podia pedir qualquer coisa. E o que Eliseu pede? Na ousadia dele, Eliseu não queria mais nada do que a unção de Deus. E ele é tão ousado que ele sabia o alto grau de profeta que Elias era. E Eliseu fala para Elias, eu quero uma porção dobrada do Espírito que te anima. Olha que nobre o que Eliseu pediu. Ele não pediu mais 300 anos de vida. Ele não pediu riquezas. Ele pediu a unção de Deus. E o que é que Elias fala para ele? Elias, sabendo que já ia ser arrebatado, fala, Eliseu, o que você pede é muito difícil. Gente, a unção dobrada de Elias é óbvio que não é fácil. Tamanho profeta Elias era. Na mesma leitura de hoje, você vê que Elias cata um manto, bate no mar, o mar se abre e eles passam a pé enxuto. Baita unção tinha Elias, só prodígios e prodígios atrás de prodígios. E Eliseu fala que quer o dobro dessa unção, mas o que Eliseu estava querendo dizer é que ele queria o dobro da intimidade com Deus que Elias tinha. Eliseu estava sem limites para Deus. Estava sem limites para Deus, mas Elias fala para ele, Elias cheio do Espírito Santo fala para ele, o que você pede é muito difícil, mas se você não tirar os olhos de mim, a hora que eu for arrebatado, você vai conseguir o que você quer. E o que Deus está dizendo por meio dessa passagem para nós hoje, se nós não nos desviarmos, se nós não tirarmos o olhar de Deus, a gente consegue aquilo que a gente quer, seja difícil ou não. Irmãos, quando nós começamos a ceder para as nossas vaidades, quando nós começamos a fazer as coisas porque queremos aparecer, seja elas nossas caridades, que não vale nada fazer para aparecer, porque Paulo já vai dizer em Coríntios, eu posso até me lançar ao fogo, que se eu não tiver caridade, não vale nada. De nada adianta. Eu posso falar a língua dos homens e a língua dos anjos, mas se eu não tiver caridade, de nada vale.
Amados, o que Deus vem falar conosco, por meio dessa primeira leitura também hoje, é que se eu estiver com os olhos fixos nele, na hora da graça, eu não vou perder a graça. E Eliseu, ele consegue aquilo, porque ele estava obstinado pela presença e pela unção de Deus, pela presença da unção de Deus. E diz que Eliseu consegue ver o momento que Elias é arrebatado, então ele consegue também ter aquilo que ele queria. E é isso que Deus vem falar para nós nesta noite. Que nós devemos focar os nossos olhos nele, e não nas nossas vaidades. Amados, nós estamos sendo hoje chacoalhados pela palavra de Deus, porque Deus quer nos corrigir. Estamos sendo chacoalhados nesta noite. Não, Charles, você não pode mais servir por vaidade. Você não pode ir lá pregar a palavra de Deus por vaidade, Charles. Não, você precisa ser cristão em todas as suas atitudes, cristão em todos os momentos. E, gente, difícil demais ser cristão em todos os momentos. Eu acho, e não estou exagerando, gente, não é palavra de pregador, não, bordão, não. Mas eu acho que eu nunca passei tanta aprovação na minha vida. E eu estou tentando lembrar, para ver se eu sou fiel àquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou testemunhando. Mas eu acho que realmente eu nunca passei tanta aprovação na minha vida do que nessa última semana. Nunca. E o meu compromisso foi estar com os olhos em Deus e tentar ser cristão o tempo todo. Que difícil ser cristão o tempo todo. Porque eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. E como a minha vaidade, como meu orgulho foi afetado nesses dias. E eu tive que me manter ali, guardando tudo e falando: Senhor, eu preciso me portar como cristão, senão não vale nada tudo que eu prego, senão não vale nada tudo aquilo que eu leio todo dia, senão não vale nada, Senhor. Eu preciso ser cristão nessa hora mesmo, ser cristão lá com os braços erguidos, com o violão, na Santa Missa, a hora que o padre está erguindo, lá é fácil, Senhor, ser cristão. Mas, Senhor, nesse momento difícil aqui, é muito difícil ser cristão. E eu fui bastante humilhado esses dias. Eu tive que escutar muita coisa que eu nunca escutei, que eu nunca suportei escutar, porque eu tenho um temperamento difícil, forte, herdado do meu pai, da minha mãe, e sempre tive. Mas a minha conversão, ela passa por essa humilhação. Os meus olhos precisam estar em Deus. Sabe por quê? Porque se o bendito que me humilhou estiver assistindo agora, e se eu tivesse reagido conforme a minha vontade humana, conforme as minhas vaidades, se eu tivesse perdido e xingado, que testemunho eu daria, que cristão eu seria agora? Então, irmãos, por amor a Jesus Cristo, suporta a humilhação. Porque nós não fazemos nada para aparecer, nós fazemos por amor a Deus. Nós fazemos que nós queremos ser uma pessoa nova. Nós queremos testemunhar Jesus Cristo. Nós queremos nos encontrar com Ele na eternidade. O que nos espera não é pouco. E Paulo vai dizer: olhos jamais viram, ouvidos jamais escutaram o que Deus tem para nós. Florinia Norte de Florianópolis, volta seu olhar para o Senhor, e que toda a caridade que haja dentro da Igreja Católica, dentro de cada movimento, dentro de cada pastoral, seja movida pelo único desejo de servir o Senhor, e não para aparecer para os outros, para as outras igrejas, ou para quem quer que seja, para a nossa família. Que cada oração dentro da renovação carismática católica seja uma oração com a intenção de se encontrar com Deus, de mergulhar na presença de Deus, e não de se aparecer. E aqui não é um julgamento, gente. Todos nós temos vaidades. É uma paixão da nossa alma, está na nossa carne. E se nós não vigiarmos, não orarmos, nós somos vendidos pela nossa caridade, que viraria uma falsa caridade. Amados, faça uma reflexão nesta noite.
como você tem vivido a sua vida cristã, como uma vida de aparência, ou como uma vida de entrega a Deus. Você tem feito por você mesmo, pelo status, para saciar a sua vaidade, pela sua hipocrisia, ou por verdadeiro amor a Deus, ou por amor de uma pessoa que realmente se encontrou com Jesus Cristo. Que nessa noite nós possamos colocar os pés do Senhor, todas as vezes que nós servimos mal, porque nós servimos ao nosso egoísmo, nós servimos à nossa vaidade. Que nós possamos colocar os pés de Jesus hoje e pedir que Ele nos dê a graça de recomeçar. Porque quando a gente começa por amor a Deus, e às vezes no meio do caminho a gente se perde para nós mesmos. Às vezes no meio do caminho a gente ouve uma crítica de alguém. Ah, o jeito que você fez não é legal, o jeito que tal, e a gente começa a se importar com a opinião dos outros. Não que devamos ser orgulhosos o suficiente para falar, não, aqui não tem essa não. Não, a crítica ela é válida, mas eu preciso saber a quem eu sirvo. Eu preciso estar convicto de tudo aquilo que eu faço na presença de Deus, para que eu não use desses 4 pilares da nossa conversão para servir a mim mesmo e as minhas vaidades, para servir a minha carne, para ser enganado pelo demônio. Que nós possamos nesse momento nos voltar para Deus e pedir perdão por todas as vezes que nós servimos mal, por todas as vezes que nós não suportamos as humilhações que nos foram propostas e nós não demos testemunho, e nós mostramos que nós não estávamos servindo a Deus, porque se fosse por Deus nós suportaríamos. Amado, se coloque na presença de Deus agora e faça uma reflexão. Se coloque na presença de Deus agora e se comprometa que você vai sempre, todas as vezes que você se colocar em oração, o seu reto desejo, sua reta intenção vai ser unicamente se encontrar com Ele. Se outras pessoas vão também se encontrar por meio da sua oração, por meio da sua condução, aí deixa com Deus. Mas se lance e volte ao primeiro amor, onde você rezava puramente por amor a Deus, puramente com o desejo de se encontrar com Ele. Sim, Senhor, nós queremos nesta noite pedir a graça da nossa conversão, Senhor. Realize em nosso coração, Senhor, uma mudança. Nós, Senhor, que muitas vezes nos desviamos do caminho, Senhor, e começamos a servir a nós mesmos, começamos a servir a opinião dos outros, começamos a servir as nossas vaidades. Nós queremos, Senhor, nesta noite beber da Tua água, Senhor, voltar ao nosso primeiro amor, aquele momento onde nós nos encontramos contigo, Senhor, e nós resolvemos Te servir, Senhor, porque nós estávamos apaixonados por Ti. Porque, Senhor, no dia da provação, se eu Te servir por amor, Senhor, no dia da provação eu aguento. Mas se eu Te servir por mim mesmo, Senhor, no dia da provação eu Te abandono. Senhor, eu estou aqui nesta noite renovando o meu compromisso contigo, de que a partir de hoje, Senhor, eu vou buscar ter uma vida reta, eu vou buscar ter uma vida santa, mas não porque eu quero agradar a minha esposa, não porque eu quero agradar a mim mesmo, não porque eu quero agradar o padre, não porque eu quero agradar o coordenador do grupo de oração, o coordenador do ministério A, do ministério B. Não, Senhor, eu quero uma vida reta, porque eu quero, Senhor, ter uma vida contigo. Senhor, nesta noite eu quero renovar meu compromisso contigo, Senhor, de que todas as vezes que eu ver um irmão necessitado, Senhor, eu serei o bom samaritano, mas não porque as pessoas precisam ver, Senhor, porque eu tenho um compromisso de saber que o Senhor me envia para socorrer aquele que precisa, seja materialmente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja o que for, Senhor. Eu vou em Teu nome
Senhor, eu quero assumir um compromisso, Senhor, de tomar uma nova postura na minha vida de oração. A minha vida de oração a partir de hoje, Senhor, vai servir para um encontro pessoal contigo, porque é isso que me fortalece, é isso que me transforma, é aí que eu tenho as revelações, Senhor, do que eu preciso mudar e do quanto eu sou amado. Senhor, eu quero ainda firmar um compromisso, Senhor, de que todas as vezes que eu jejuar, Senhor, eu vou buscar ser a pessoa mais feliz e mais alegre da minha casa, do meu trabalho, do meu meio de convívio. Porque, Senhor, há um ganho por trás disso. Eu não faço isso para mim, Senhor, para me servir. Eu faço, Senhor, pela minha libertação. Porque cada vez que eu me liberto, Senhor, mais livre eu fico para te servir. Senhor, eu quero renovar esses compromissos contigo e clamar nessa noite. Senhor, me auxilia, me dá a tua mão, Senhor, para que eu não seja seduzido pelas minhas paixões e pelas minhas vaidades. Riela balachuri candaralahiri, riela balachuri cantaralama, oria shirie cantaralaba, oria shirie cantaralama, lava shirie cantaralaba, oria shirie. Me ajuda, Espírito Santo, a ser um homem novo de verdade, não um homem novo de fachada, Senhor. Já tem muito cristão por aí sendo homem novo velho, homem novo de fachada. Não, Senhor, eu quero ser um homem novo de dentro para fora, Senhor. Transforma o meu interior, converta-me, Senhor. Eu estou suplicando nesta noite. Senhor, eu quero ser pentecostal, mas não exteriormente. Pentecostal no meu coração. Eu quero que o meu coração pegue fogo, Senhor. O meu coração, se for para as minhas mãos, pega fogo, Senhor. E o meu coração está gelado. Eu renuncio, Senhor. Eu quero o fogo de dentro para fora, porque eu sou batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque eu assumo a minha filiação da Virgem Maria. Eu assumo a minha identidade de renovação carismática católica. Eu assumo a minha identidade de cristão, Senhor. Não sou cristino, eu sou cristão, Senhor. Aleluia. E ela vai chorar.